Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Peço já desculpas pelo sumiço. No primeiro semestre desse ano eu precisei focar mais nos meus estudos, mas não esqueci, não abandonei meu canal, nem vocês. Estou aqui firme e forte e muito em breve nós teremos uma novidade que eu acho que vai agradar a todos. Então peço que vocês me sigam lá no Instagram, que eu sempre posto em primeira mão as últimas novidades do ateliê. E hoje nós iremos bordar uma flor muito linda, delicada, que se chama, o nome mundialmente conhecido é Forget Me Not, que do inglês significa não me esqueças, mas no Brasil ela é conhecida como Myosotis. E eu vou te contar uma breve história dessa flor, muito linda, e eu tenho certeza que você vai gostar muito de bordá-la. Então vamos para a história e depois para o bordado. Namastê! Era uma vez em um jardim encantado uma bela flor chamada Forget Me Not. Ela possuía pétalas azuis delicadas que brilhavam como o céu em um dia ensolarado. Essa pequena flor tinha um poder mágico. Sempre que alguém a encontrava e a tocava, todas as suas lembranças felizes eram intensificadas e protegidas. As pessoas costumavam vir de longe para apreciar sua beleza e se encantar com a sua magia. Um dia, um jovem casal chamado Maria e Pedro visitou o jardim. Eles estavam juntos há muitos anos e compartilhavam uma conexão profunda, mas os desafios da vida cotidiana os deixaram um pouco distantes ultimamente. Ao caminhar pelo jardim, eles descobriram uma pequena flor azul brilhante e decidiram tocá-la. Imediatamente suas memórias mais felizes voltaram à tona. Maria e Pedro se lembraram dos momentos mágicos que compartilharam juntos, dos risos, dos abraços e das aventuras que viveram. A flor Forget Me Not agiu como um lembrete amoroso do amor que eles nutriam um pelo outro. Com seus corações cheios de felicidade renovada, Maria e Pedro decidiram fazer um pacto. Eles prometeram nunca esquecer a importância de expressar seu amor um pelo outro todos os dias. Eles compreenderam que, apesar dos desafios da vida, as memórias felizes e o amor verdadeiro sempre poderiam ser reacendidos. Maria e Pedro levaram uma muda da flor para casa e a plantaram em seu próprio jardim. Cada vez que olhavam para a pequena flor azul, lembravam-se do seu compromisso mútuo de cultivar seu amor e valorizar as lembranças que criaram juntos. O casal compartilhou sua história com os amigos e familiares, inspirando-os a fortalecer seus relacionamentos e apreciar as memórias felizes que haviam construído ao longo do tempo. A magia da flor Forget Me Not espalhou-se pelo mundo, tocando os corações de todos que a encontravam. Ela serviu como um símbolo poderoso do amor duradouro, das memórias preciosas e da importância de nunca esquecer o verdadeiro significado do afeto e da conexão humana. E assim, a história da flor continuou a ser contada, trazendo felicidade e renovando os laços de amor em cada coração que a encontrava. Quero deixar um recadinho antes de começarmos a aula, que se você gosta da minha maneira de ensinar, o meu curso de bordado está com uma promoção por pouquíssimos dias. Eu vou deixar os cupons de desconto na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre lá para adquirir o seu. Agora, começando a aula, então, eu já imprimi meu risco, passei para o tecido, não há necessidade de riscar aqui o nome da flor, que a gente vai fazer em outro tecido. Eu cortei com 24 por 24 para dar uma boa margem para caber o bastidor. Usei nas folhas esses dois tons de verde.
um mais escuro e um mais claro, e nós vamos mesclar. Vamos começar pelas folhas de baixo. Para facilitar aqui o trabalho, eu fiz um risco no meio com a caneta térmica e comecei pelo verde mais escuro. Nós vamos fazer o ponto mosca. Então, eu começo lá em cima, desço um pouquinho e prendo aqui como se fosse um ponto margarida. Prendo com um pontinho um pouquinho maior do que o ponto margarida. Volto aqui no último ponto e fecho. Eu vou pro lado esquerdo, pro lado direito, volto aqui no pontinho que eu fiz anteriormente e prendo aqui embaixo. E assim eu vou fazendo de um lado para o outro, sempre descendo um pouquinho aqui, aproveito a laçada e desço com um pontinho. Ele vai ficando esses pontinhos no meio. Eu faço a mesma coisa até aqui embaixo. Agora nós precisamos preencher esse espaço. Então não temos mais espaço para descer no meio. Eu fico então passando esse fio aqui no último ponto que eu fiz. Se você tiver dificuldade nas próximas folhas, você pode, nos 3 últimos pontos, passar assim umas 2 vezes pelo mesmo ponto. Assim distribui essa inclinação aqui, não fica tudo aqui no mesmo lugar. Caso o espaço seja muito grande até preencher tudo. E vou fazendo até ele ficar retinho, e assim a folha está pronta. Agora nós vamos fazer os galhos das flores principais com o verde escuro. Esses é só das flores, dos galhos dos miosotes, ou dos galinhos pequenos, nós vamos fazer com o verde claro. Então, eu usei esse verde aqui, que é o mais escuro, com 3 fios. Nós vamos fazer um ponto que chama ponto cordão, ou ponto corda, ou também é chamado de corrente cruzado. Então, veja como eu faço. Eu volto aqui no cruzamento dos 2 pontinhos aqui em cima e desço um pouco. A minha linha passa por cima da agulha e dá a volta por baixo, indo da direita para a esquerda. Volto com a minha agulha ali na junção dos 2 últimos pontinhos e desço. Antes de entrar com a agulha no tecido, eu cruzo a linha por cima. Mais uma vez. Passo por cima, passo por baixo e vou da direita para a esquerda. Eu deixo a minha linha assim para a esquerda, para voltar com a agulha aqui, para ela poder dar essa laçada. Perceba bem o movimento que eu faço, se precisar volto o vídeo. E aqui embaixo, vou mostrar como é que eu finalizo esse ponto. Então, aqui eu fiz o meu último. Aí, é só prender. Está pronto o galho. Agora, esses galinhos menores aqui dos pontos dos nós franceses, nós vamos fazer com o verde mais claro, e agora são apenas 2 fios e não 3 como fizemos o outro. Aqui eu vou fazer um ponto haste, só que assim, fugindo da regra do ponto haste. Então, eu vou fazendo ele normal. Quando chega aqui, eu vou com a agulha lá para baixo,
Veja que tem uma folhinha. Aí eu vou lá no biquinho da folha e volto aqui embaixo. Saio no meio desse próximo ponto e sigo fazendo o ponto haste. Se você quiser saber como é o ponto haste, do jeito correto, né? Não assim como eu tô fazendo aqui, meio despojado, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando só sobre o ponto haste, seus truques, tudo mais. Então, veja que aqui está bem desregrado, eu quero que fique um galho bem rústico, assim, para dar mais leveza e mais realidade a esse galinho dessas flores. E assim eu fiz. Veja como aqui ficou aqui do lado, tá vendo? Meio sem regra. Essas partes do bordado livre são boas para que você solte a mão, não fique preso, sabe? Dentro das regras e fica uma coisa bem bacana. Tá vendo que ele fica meio abertinho, dando um aspecto bem de galho mesmo. E aqui eu cheguei no tronquinho. Vou fazer a folha. Essa folha, eu vou fazer um ponto que se chama ponto miosotis. Ele é bem simples, você faz várias vezes o ponto no mesmo lugar, tanto em cima quanto embaixo. Bom, no arranjo do miosotis tinha que aprender o ponto miosotis, né? Você vai fazendo até ele ficar gordinho. Você ajeita ele aqui com agulha, esfrega a agulha para ele se ajeitar. E assim nós vamos fazer várias folhas, mesclando alguns pontos que eu vou te mostrar agora. Nesse daqui, eu vou fazer o ponto margarida. Então, eu volto aqui, da onde saiu a minha agulha, vou lá para cima e a linha fica por baixo da agulha. Veja que bonitinho que ele fica. E aqui a gente prende o ponto. Vou sair de novo no mesmo lugar e vou fazer o ponto miosotis em cima desse ponto margarida, para que ele fique mais gordinho. Então, essa vai ser uma das variações que nós vamos fazer nas folhas. Esfrega a agulha, veja como ele já se ajeita. A quantidade de vezes que você faz o ponto varia conforme você quer o tamanho da folha. Se você quer mais gordinha ou mais magrinha. Aqui, eu vou fazer mais um pontinho margarida, só que menorzinho. E vou deixar só ele mesmo. Vou fazer aqui um bem pequenininho do ponto miosotis. Veja como é fácil, é só ir e voltar no mesmo lugar, tanto em cima quanto embaixo. Agora, você faz a mesma coisa nesse galho, com o verde mais claro. E fui mesclando os pontos, tá vendo? Fica bem bonitinho. Agora, eu vou fazer, mesclando os dois tons de verde, com 4 fios, que eu vou fazer as folhas maiores. Então, aqui, de novo, o ponto miosotis. Vamos fazer até preencher bem. Esses pontos de preenchimento aqui são apenas pontos retos, sempre com 4 fios. Aqui vou fazer um ponto margarida. Se você quiser variar, não usar esses pontos aqui nos lugares onde eu usei, não tem problema, é só a gente mesclar. O ponto miosotis, o ponto margarida e o ponto reto. Agora, nós vamos fazer as florezinhas, né? O miosotis mesmo, só que não vamos usar o ponto miosotis. Nós vamos usar o ponto cheio. Então, eu usei 3 tons de azul, um mais escuro, um intermediário,
o mais clarinho, todos eles com 2 fios. E esse rosa. Nós vamos mesclar aqui as folhas. Eu vou fazer pétala por pétala. Eu vou sair com a minha agulha aqui no meio da pétala, para que não deixe o nó ali embaixo, onde vai ser, muitas vezes, vai ficar carregado de linha, então, para não atrapalhar. E nós vamos circundar essa pétala com o ponto haste. Olha, ele fica um resultado bem mais bonito se você fizer esse ponto de contorno, pétala por pétala, você faz o ponto, depois preenche. Vai para outra pétala, faz o contorno e depois preenche. Ao invés de preencher todo o contorno. Dá um resultado bem diferente, ele fica mais bonito fazer uma a uma. Bom, cheguei aqui embaixo já com o meu ponto haste. Agora, com a mesma linha, eu saio aqui em cima por fora do ponto haste e vou lá embaixo. E lá embaixo vai ser sempre no mesmo lugar que eu vou entrar. E eu gosto de fazer de fora para dentro. Fica mais bonito também. Então, aqui em cima, a gente vai fazendo bem do ladinho aqui do ponto, último ponto, e vai sempre no mesmo lugar lá embaixo. É quase um miosotes, né? Só que a gente tá pegando no mesmo lugar apenas lá embaixo, e não em cima e embaixo. Em cima, eu vou abrindo, tá vendo o espaço do ponto, como se fosse um lequezinho. Eu começo pelo meio, faço um lado, e depois eu faço outro. Lembra sempre de esfregar a agulha nos pontos que você fez, porque a linha se ajeita e fica com um brilho, fica acetinado, bem bacana. Então, terminei um lado, agora eu volto aqui no meio e faço o outro lado. É bem simples. Cuidado para não encavalar, né? Vai colocando bem do ladinho e não em cima de onde você já fez o anterior. E ela fica assim. Por causa do ponto de contorno, ele fica com um pequeno relevo na extremidade. Aqui eu já fiz as outras pétalas e vou fazer essa última para te mostrar como é o fechamento da flor. Na verdade, é a mesma coisa. Você vai preencher de um lado e preencher do outro. Agora, com o amarelo e 3 fios, nós vamos fazer um nó francês no miolinho. Então, eu seguro essa linha aqui, não posso abandonar, dou 2 voltas. Não abandone essa linha que você está segurando na mão esquerda. Vai lá para baixo, segura com o polegar, até o ponto entrar inteirinho lá para dentro. Entrar para dentro é boa, né? Entrar lá por baixo do pano. Agora, com essa linha cru, com 2 fios, nós vamos fazer aqui pequenos pontos retos. Então, eu faço no encontro de uma pétala com a outra e no meio, bem no meio da pétala. Um ponto reto, simples mesmo. Ele dá essa luminosidade para a florzinha. E aqui já está terminada a flor. Agora, nós vamos passar para os nós franceses. Vamos alternar as cores usadas nas flores com 4 fios agora dessa vez. Então, o nó francês, como fizemos no miolo, segura aqui com o polegar até a linha entrar toda. E nós vamos fazer isso com todas essas bolinhas. Aqui já está pronto e eu quero te mostrar um detalhe aqui dos nós franceses, que ele não preenche toda a bolinha, tá? A bolinha é só uma referência de onde você vai colocar. Você pode acrescentar também mais nozinhos. Veja que eu mesclei as cores usadas nas flores. E aqui o nosso bordado já está pronto, veja que apagou aquela margem de costura. Então, agora eu já passei a ferro, por isso ele apagou. Risque novamente, é importante você manter essa linha riscada, porque é a nossa margem de costura.
Essa parte aqui do nome da flor eu já ensinei nas outras flores da série Flores do Meu Jardim. Para não ficar cansativo, é só você ir se você não assistiu a aula, volte lá para ver como eu fiz, é bem simples. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curte, compartilha e até a próxima aula.